Salve, salve, Jefferson aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esta aula do nosso projeto Gestor Learning Mão na Massa. Na aula de hoje, vamos falar de um conceito que eu considero fundamental em programação, que é o conceito de variáveis. Então, olha só, acompanha toda a aula, assiste, só assiste e tenta entender todos os fundamentos, compreende ali todo o fluxo e aí sim, no final, você volta para o início da aula e vem fazer junto comigo, tá certo? Aproveita aí e dá logo o seu like. E se não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para que quando a gente disponibilizar um vídeo, você também seja avisado desse vídeo. Beleza? Então vamos lá para a nossa aula, compartilhar aqui na tela. Então está aqui a nossa aula, nós já estamos aqui na tela, nós estamos usando como ideia o Jupyter Lab. Então, se você já usa outra ideia e não tem problema nenhum, você vai entender os fundamentos aqui e vai poder aplicar aí nessa ideia que você está utilizando. Porém, se você quer usar essa mesma ideia aqui que eu estou utilizando e não acompanhou as aulas passadas, então eu sugiro que vocês assistam essas aulas, que lá eu mostro passo a passo para você aqui configurar o seu ambiente e ficar pronto aqui para você começar então a trabalhar com essa ideia do Jupyter Lab. Beleza? Bom, olha só, na aula de hoje, então, a agenda foi tudo o seguinte aqui. Primeiro, nós vamos falar sobre o conceito e a definição formal de variáveis no contexto da programação em si. E aí a gente vai entender o que é um objeto, o que é uma classe, né, em Python. E aí sim a gente vai entender a relação entre variáveis e objetos em Python. Depois nós vamos falar sobre os tipos de objetos, né, os tipos de dados que o Python aceita, né, que tem que estar associado a uma variável ou objeto. Depois vamos falar aqui, vamos mostrar por que o Python é considerado uma linguagem dinamicamente tipado, ou tem uma tipagem dinâmica. Vamos falar também das regras para se definir os identificadores de variáveis, ou seja, como eu crio o nome para variáveis, existem umas regras para isso. E também vamos falar de algumas palavras reservadas, são aquelas palavras que são inerentes à linguagem, que pertencem à linguagem e que você não pode utilizar como nome de uma variável. E por fim, vamos mostrar aí uma propriedade bastante interessante do Python, que é poder você aplicar múltiplas atribuições. Ou seja, numa mesma linha, eu posso atribuir valores para diferentes variáveis. Estou começando aqui com a definição formal de variável. Então, por que eu fiz questão de destacar na agenda que é o contexto de programação? Porque é uma definição geral, então qualquer linguagem de programação tem essa definição. E nós vamos ver como isso se comporta, como essa definição se comporta dentro do ambiente do Python. Então, uma variável nada mais é do que um local onde a gente vai armazenar valores em memória. Então, toda variável ela vai ser caracterizada por um nome que a identifica em um programa. Também ela é caracterizada por um tipo, que determina o que pode ser armazenado naquela variável. Ou seja, se eu tenho uma variável e associada a ela tem um valor numérico, e esse valor numérico é inteiro, então essa variável é do tipo que? Inteiro. Se eu tenho um valor associado a ela e esse valor é um valor numérico real, então eu tenho uma variável do tipo ponto flutuante. Se eu tenho um valor associado a essa variável e esse valor é uma cadeia de caracteres, então eu tenho um tipo associado aí a essa variável do tipo string. Então toda variável ela tem um tipo dentro do contexto da programação. Então, para entender bem o conceito de variável, vou fazer aqui uma analogia com um armário. Então, imagine aqui o armário, né, onde eu tenho ali as gavetas, né, que eu posso colocar papéis, roupas, objetos pessoais. Então, imagine esse armário, correto? Então, o armário seria a nossa memória principal, a nossa memória RAM. E cada gaveta desse armário, ou seja, cada espaço na memória, cada célula da memória, seria então reservado para uma variável. Então, elas possuem esse nome, as variáveis, porque os dados armazenados nelas podem mudar, podem variar ao longo do tempo. Então, nós temos aqui uma representação gráfica que ilustra muito bem o que seria uma variável, né? Como é que seria o comportamento dela dentro da memória. Então, veja bem aqui. Então, eu tenho aqui, de novo, fazendo analogia com o armário, eu tenho um armário e o armário possui várias gavetas. Então, é como se tivesse a memória RAM e a memória RAM possuísse várias gavetas, que seriam as células, né, de armazenamento ali. Então, uma célula pode alocar uma variável, e essa variável vai ter um valor associado, e esse valor vai ter um tipo associado. Então, eu tenho aqui uma variável, que é do tipo string, né? Aqui o conteúdo dela, ela vai ter aqui o valor hello world,
E toda variável ela tem um endereço de memória. E esse endereço de memória, geralmente ele é representado por um hexadecimal. Para que a gente não fique usando valores hexadecimal, porque às vezes é bem complicado, né? A gente acaba, então, dando um identificador, dando um nome para essa variável. Por exemplo, aqui eu usei, né, aleatoriamente aqui o ID1, ID2, ID3, ID4. Então, esses nomes são para facilitar, né, o desenvolvimento do programador ali. Né? Ele abstrai um pouco essa parte mais, digamos, física de como a memória ela é alocada, de como a variável, perdão, é alocada em memória. Veja que eu uso o termo alocar. Alocar é a mesma coisa que reservar um espaço. Então, quando a gente fala alocar, quando a gente cria uma variável, é como se a gente estivesse dizendo, olha, computador, reserva esse espaço aí, para que esse espaço eu possa armazenar esse valor. É claro que todo esse processo, né, ele fica ali abstraído para a gente, né, como programador, principalmente em linguagem como o Python, que é uma linguagem de alto nível ali. Então, veja então aqui que eu tenho outros exemplos, né, de armazenamento de variáveis, né, tem outros exemplos de variáveis aqui. No caso aqui, o valor de uma variável do tipo inteiro, variável do tipo ponto flutuante e valor do tipo lógico, né, no caso aqui, booleano. Aqui a gente vai falar um pouco mais sobre esses tipos mais para frente. E aí, então, com base nessa definição geral de variável, agora eu vou definir um conceito de objeto e classes. Então, veja bem, em Python, isso aqui é uma frase muito importante. Em Python, cada valor é armazenado na memória como um objeto. Então, para Python, tudo é objeto. E essa definição, essa caracterização do Python vai favorecer, vai permitir que ele seja uma linguagem fortemente tipada, como a gente vai ver mais para frente. Porque como ele trata tudo como objeto, acaba que, na verdade, a variável vai ser nada mais do que uma referência a um objeto que esteja em memória. Na verdade, ela vai ser apenas um nome que vai apontar para um objeto. A gente vai já entender mais sobre essa definição. E o que é um objeto? Um objeto ele é um container. Né? É um container para o valor que fica dentro da memória principal do computador. E esse container, imagina um container, ele tem dois espaços ali. Um espaço que vai definir o tipo, né? Se é um tipo inteiro, se é um tipo float, se é um tipo string, e vai ter o valor associado àquele objeto ali. Então, os objetos, qual é a vantagem deles? É que eles ocultam a complexidade de armazenamento e processamento. E aí eles oferecem, então, ao programador uma única informação que ele precisa, que é o valor do objeto em si e o tipo, né, de operações que ele pode ser aplicadas a ele. Porque quando eu sei o tipo do objeto, por exemplo, se eu sei que é um objeto do tipo inteiro, então eu sei que ali eu só vou poder aplicar operações do tipo inteiro. Se eu sei que ele é do tipo flutuante, aí eu só vou aplicar a operação do tipo flutuante. Se ele é do tipo booleano, vou aplicar então a operação do tipo booleano, ou se ele é do tipo string, vou aplicar a operação do tipo string. Então, isso é a grande sacada, né, do Python de transformar tudo em objeto. E aí a variável, na verdade, vai ser apenas um ponteiro. Agora, como é que eu crio objetos? Né? Como é que eu crio uma variável? Na verdade, a variável vai apontar para esse objeto. Então, é bem simples. Eu tenho duas maneiras de fazer isso. A primeira é simplesmente usando a atribuição direta, né? Uma atribuição explícita aqui. Ou na verdade, atribuindo um valor numérico. Por exemplo, x recebe 7.0. Então, quando eu faço isso aqui, ó, x recebe 7.0, e aí eu vou ver o tipo dessa variável, né? Eu uso aqui o comando type para ver o tipo. Então, ele vai já criar, por exemplo, 7, ele já vai salvar esse valor lá em memória. O que ele está fazendo? Ele está pegando, novamente, ó, o que ele faz? Ele cria esse objeto lá em memória, essa variável x aponta para esse objeto, e vai ter como conteúdo dele o valor 7 em ponto flutuante, ou seja, o tipo desse objeto é do tipo float. E a variável aponta para esse objeto que é do tipo float. Outro exemplo aqui, aqui no caso, isso é a maneira, vamos dizer, por atribuição, né? Vou criar aqui vou dar um nome aqui para facilitar, vou chamar essa de forma implícita, forma por atribuição, pronto. E aí eu posso também fazer esse mesmo procedimento de criação de objetos, só que agora de uma maneira explícita. Como é que eu posso fazer isso aqui de forma explícita? Forma explícita, vamos chamar assim. É simplesmente já identificando qual é o tipo daquela variável que aponta para aquele objeto. Ou seja, eu posso fazer isso aqui, ó, int x recebe float 7. Pronto.
Quando eu faço isso também, eu já vou criar ali diretamente. Se eu pegar o tipo dessa variável, ele vai me retornar como tipo float. Então, eu tenho as duas maneiras, ou por atribuição. Veja que o Python, quando eu já atribuo 7.0, ele já identifica que isso aqui é um float, né, do tipo float. Então, ele vai, primeiro, armazenar, vai abrir lá o espaço em memória, vai alocar o espaço em memória, lembra disso? Aí ele vai armazenar esse valor 7 e vai dizer que esse objeto é do tipo que ponto flutuante ou do tipo float. E aí, de fato, Jefferson, mas qual é a relação entre variável e objeto em Python? Como eu falei, antecipei um pouquinho aqui, agora deixando mais claro, uma variável em Python é apenas um nome que faz referência a um objeto que tem um tipo associado. É como se a variável ela apontasse para esse objeto lá em memória, como se fosse apenas um nome ali. É um pouco diferente de outras linguagens, né, de programação, que a variável ela assume ali, né, realmente um papel dentro da memória. Né? É como se a variável, aqui a nossa variável fosse todas do tipo objeto. E aí cada objeto tem um tipo associado. É um pouco diferente, mas acho que deu para entender bem. Para ilustrar isso daí, ó, vou colocar aqui um exemplo. Vamos colocar aqui, nome recebe fulano. Então, nome, essa variável, para efeito didático, ele sempre vai falar que a variável recebe, né, o nome da variável, mas lembre-se que internamente, isso é importante, poucas pessoas explicam isso, que na verdade, essa variável nome, ela está apontando para um objeto dentro lá da memória principal, que está armazenado lá. Mas, de qualquer maneira, a gente sempre vai estar falando nome recebe fulano. A gente não vai falar objeto nome recebe fulano. A gente vai usar a expressão nome recebe, esse igual aqui a gente diz que é o recebe, é uma operação de atribuição, recebe essa string fulano. Então, internamente, né, se a gente analisar aqui o que está acontecendo por detrás dos bastidores, é como se eu tivesse nome fulano, né? Esse comando aqui é como se eu tivesse essa variável nome apontando lá para um objeto que está em memória, que ele tem então um endereço físico, um endereço de memória, que está geralmente em hexadecimal, e o valor associado, que é fulano. E além disso, eu tenho um tipo também, que nesse caso aqui o tipo definido é o tipo string. A mesma coisa aqui para a idade. Quando eu faço idade, recebe 25, a mesma coisa está acontecendo na memória. O valor 25 está sendo atribuído a um objeto, esse objeto é criado em memória, e a variável idade faz referência a esse objeto 25, que tem como tipo inteiro. Ok? Bom, então, quando o Python ele avalia, por exemplo, uma expressão, uma variável, ou quando ele faz algum cálculo de expressão algébrica, na expressão aritmética, ele avalia o objeto. Né? Ele vai buscar esse objeto lá em memória, o valor desse objeto lá em memória. Então, por exemplo, se eu fizer aqui x recebe 5, e aí eu faço depois 4 vezes 5. Quando eu faço isso aqui, o que acontece? Internamente, né? O x está recebendo o valor 5. Então, foi criado lá na memória um objeto cujo valor é 5 e o tipo dele é inteiro. E o x, que é o nome da variável, vai apontar para esse objeto em memória. Okay? E depois, então, quando eu faço 4 vezes x, aqui, né? Vou fazer de novo, 4 vezes x. Quando ele faz 4 vezes x, o que ele faz? Ele vai buscar, ele vai avaliar essa variável aqui, ou seja, ele vai lá na memória, ver qual é esse valor que a variável x está apontando, qual objeto ela está apontando, recupera esse valor 5, e aí sim ele faz a operação, que é 4 vezes x. A mesma coisa se eu fizesse aqui, quant recebe, eu posso armazenar o resultado dessa expressão, 4 vezes x, nessa outra variável quant aqui. Então, eu posso fazer 4 vezes x e armazenar nessa variável. E depois, então, eu posso recuperar novamente o valor dessa variável para imprimir ela em tela. Né? Quando eu uso o print, eu vou imprimir esse valor aqui para o usuário. Então, aqui eu usei, né, para imprimir. Perfeito? Então, por conta disso, por conta do Python tratar todos os tipos, todos os dados como sendo objetos, então ele pode se dizer que linguagem Python é considerada uma linguagem orientada a objetos. Eu não vou entrar aqui nesse campo, né, de programação orientada a objetos, que é um paradigma, é uma forma de programar, de abstrair conceitos do mundo real para computacional. Então, é uma forma de programação. Tá? Então, não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas isso ajuda muito o Python a ser uma linguagem efetivamente orientada a objetos. E aí, dentro desse contexto, tem um outro termo bastante conhecido, que é o termo classe. Tá? Termo classe, só baixar um pouquinho mais aqui, que é o termo classe, que é usado para se referir aos tipos cujos valores são armazenados em objetos.
Então, todo objeto tem um tipo. Esse tipo é a classe dele. Então, se eu tenho um objeto da classe inteiro, eu tenho um objeto da classe float, eu tenho um objeto da classe string. Inclusive, vários autores, eles não fazem essa distinção entre classe e tipo. É claro que os tipos que eu estou falando aqui, ou as classes que eu estou falando, tipo inteiro, tipo float, tipo string, tipo booleano, a gente diz que esses tipos são tipos primitivos, são tipos básicos ali de qualquer linguagem, no caso também do Python. Então aqui nós temos uma figura que representa bem, né, exatamente como o Python trata cada objeto. Como eu falei, cada objeto em Python é como se fosse um container e associado a ele vai ter um tipo e um valor. Então, por exemplo, aqui eu tenho um objeto, né, cujo valor é 3 e o tipo dele é inteiro. Aqui eu tenho outro objeto, 3.0. Esse ponto exatamente diferencia porque é para representar os números reais. E esses números reais são representados pelo tipo ponto flutuante ou float, né? E aí eu tenho também o tipo string, né, aqui, que é, na verdade, uma cadeia de caracteres para representar tipos textuais. E aí, então, o tipo de objeto, ele vai exatamente, a importância de se ter esse tipo, que ele vai indicar ali as operações que podem ser realizadas sobre esse objeto. Nós já falamos aqui, por exemplo, no tipo string aqui, só para comentar, eu posso realizar operações, por exemplo, de slice, né, de fatiamento da string, né, pegar ali a string e cortar ela, quebrar em fatias ali. Mas por quê? Porque eu tenho um tipo específico. Então, esse tipo permite também definir as operações que eu posso aplicar naquele valor, né, naquele objeto, naquela variável que aponta para aquele objeto. Okay? Aqui, para facilitar, a gente pode também usar o termo variável, mas é que fique claro para você que a variável é uma referência para um objeto aqui em Python. Pois bem, então aqui nós temos alguns tipos numéricos, né? Na verdade, os tipos primitivos numéricos em Python. Temos os tipos inteiros e os pontos flutuantes. Os inteiros são valores inteiros, né? Como já diz, é o int, né? Representado por int, são os valores negativos e positivos. E tem números reais também, que armazenam números reais representados pela normalização do ponto flutuante. Daí vem o termo, né? Daí vem o termo float, são os números reais aqui. Agora, muito interessante também destacar que nós podemos como fazer a conversão de tipos, né? Fazer essa conversão de tipos que a gente chama de casting, né? Que é converter um valor, converter um tipo em outro tipo. Por exemplo, aqui, vamos supor que eu tenha aqui um valor inteiro. E se eu pegar o tipo desse cara aqui, ó, vou pegar aqui type x. Eu ver o tipo desse cara é inteiro. Mas eu posso converter esse cara. Então eu posso fazer x recebe float. Ó, então eu estou dizendo agora para o interpretador Python para converter o 2, né, que antes era inteiro, ele vai converter agora para float, para ponto flutuante. Então quando eu der um type x aqui, ó, ele vai retornar exatamente que esse valor aqui agora ele é ponto flutuante. Se eu der um print aqui, vamos fazer um print, fazer melhor aqui, print type x, e fazer aqui um print x, só para ver o valor de x. Ó. Então, veja que quando eu dou um print type, ele diz ó, que a classe é ponto flutuante, e veja que agora ele imprime o valor 2.0 aqui. Se eu der um print aqui, ó, fazer a mesma coisa aqui em cima, print type x, print x aqui, veja que quando ele imprimiu o valor de 2, ele não colocou o ponto, porque na verdade é um valor inteiro. Então, quando ele colocar o ponto, é porque ele transformou para ponto flutuante. Okay? E eu posso fazer o inverso também. Eu posso pegar o valor de x e agora converter novamente para inteiro. Né? Só que veja bem, quando eu faço isso aqui, para pegar aqui o type, ó, x, fazer a mesma coisa, né? Só copiar aqui para ficar a mesma coisa. Copiei, colei aqui, ó, vou executar, shift enter. Ó, agora ele voltou para inteiro. Agora, só um detalhe, né? Se eu pego, por exemplo, aqui, converto float 2, né? Na verdade, podia ter sido float x aqui, né? Para pegar lá o valor de x. Mas se eu fizer, por exemplo, aqui, converter, por exemplo, um valor decimal, vou dar um exemplo aqui, 4.765. Então, o que ele vai fazer? Então, eu estou passando um valor que é em ponto flutuante, eu vou converter esse valor em ponto flutuante para valor inteiro. O que ele faz, então? Ele vai descartar tudo que vier depois do ponto, ou seja, ele vai pegar só a parte inteira desse cara aqui. Então, ele vai pegar só quem? Só o 4. Então, muito cuidado quando fizer esse cache, porque quando eu faço uma conversão de ponto flutuante para inteiro, ele vai descartar o que está depois do ponto e vai pegar exatamente ali a parte inteira, tá, do valor.
ok? Então, é uma operação muito comum, essa operação de conversão de tipos. Outro tipo de dados são os tipos de dados string, que são, na verdade, onde eu armazeno cadeias de caracteres, né, valores textuais. Então, detalhe, o valor das strings eles podem ser delimitados por aspas duplas, então eu posso usar aspa dupla, ou aspa simples, tá? Então, vamos ver aqui, não pode misturar, tá certo? E geralmente a aspa simples é mais comum. Então, vamos supor que eu tenho uma string aqui, por exemplo, vou colocar aqui fulano. Vou chamar aqui de fulano. Então, veja que eu usei a aspa simples aqui, e aí eu vou ter uma mensagem, né? Por exemplo, aqui, agora eu vou usar a aspa dupla. Seja bem-vindo, né? E aqui eu coloco vírgula, aí eu vou recuperar o valor dessa variável fulano. Fulano. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou, seja bem-vindo ao GNN, por exemplo, ao nosso Gestolânimo Mão na Massa, né? Então, quando eu coloco aqui a variável fulano, o que eu estou dizendo, né? Eu estou dizendo, olha, essa variável fulano vai lá, estou dizendo para o interpretador, na verdade é ST aqui, né? Perdão, coloca ST aqui, né? Quando eu falo, é como se estivesse dizendo para o interpretador Python, olha, Python, pega essa variável ST e vê para qual objeto ela está apontando. Então é isso que ele vai fazer, ele vai lá, né, a variável ST, a variável ST está apontando para esse objeto fulano aqui. Então ele vai recuperar esse valor e vai atribuir novamente aqui. Então é assim que funciona o mecanismo, né, de recuperação, né, de valores que estão em memória dentro do Python. É claro que isso aqui está tudo abstraído para a gente, né, então a gente não tem essa preocupação, mas por trás, né, dos bastidores ali é assim que está acontecendo. Então, quando eu executar, é exatamente isso. Ele foi buscar exatamente o valor que estava armazenado nessa variável ST. Okay? E também nós temos os tipos booleanos. São tipos de dados que assumem dois valores distintos. Nós falamos isso na aula anterior, em que nós mostramos lá os tipos booleanos, as expressões booleanas. Então, por exemplo, quando eu faço aqui, x recebe, sei lá, 4 maior que 3. Então, ele vai avaliar essa expressão aqui. 4 é maior que 3, verdadeiro. Então, ele vai atribuir o valor true a essa variável. Ou seja, quando eu imprimir ela aqui, ó, x, né, ele vai exatamente imprimir que é verdadeiro. Né? Se eu pegar o tipo dela também, ó, posso imprimir o valor dela aqui. E quando eu vou imprimir o tipo dela, print type x. Então, quando eu imprimir o tipo dela, aqui ele vai imprimir que é da classe booleano. Então, eu posso agora, dado que a gente já estudou toda a parte de tipagem, né, dos tipos de Python, os tipos de dados, né, o tipo de objeto em Python, a gente pode falar agora da questão do Python ser uma linguagem dinamicamente tipada. Então, ele tem essa característica de ter uma tipagem dinâmica, pois a variável é apenas uma referência a um objeto em memória e tem um tipo associado. Então, essa característica da tipagem, o que é a tipagem dinâmica, Jefferson? Afinal de contas, entendi que que o Python é dinamicamente tipado porque, na verdade, a variável é apenas uma referência a um objeto que está em memória. Beleza. Mas qual o sentido dessa tipagem ser dinâmica? O que significa isso? Significa que o objeto ele pode, ao longo da sua execução, ao longo da execução do código, sofrer variações do tipo, ou seja, eu posso modificar o tipo daquela variável. Se você migrou de outras linguagens, né, se você vem migrando de outras linguagens, de programação, estilo C, estilo Java, por exemplo, lá você lembra que são linguagens fortemente tipadas. O que quer dizer que, uma vez que você definiu o tipo daquela variável, você não tem como mudar. Se eu digo que uma variável é inteira, né, até usa assim, por exemplo, em Java, você diz lá, você até tem que dizer o tipo da variável, né? Você coloca int x recebe 7. Então, lá em Java, por exemplo, você tinha que dizer o tipo e ainda tinha que dar o valor, não é isso? O Python, você percebe que ele não precisa você definir explicitamente qual é o tipo dessa variável, e, além disso, você pode modificar o tipo dessa variável, no caso, o tipo desse objeto, ao longo da execução. Em Java, isso não é possível. Provoca até um erro que a gente chama de erro semântico, né? Então, veja bem, aqui no Python, o que acontece? Se eu digo que uma variável, por exemplo, x recebe 3, então eu vou ver o tipo dessa variável, né, nesse momento aqui, vou imprimir o tipo dela. Essa variável, nós já vimos esse exemplo aqui, é do tipo inteiro. Beleza. Só que eu posso agora alterar o tipo dessa variável. Veja que eu estou pegando a mesma variável, x, e agora eu estou atribuindo uma string. Isso em outras linguagens, como eu expliquei aqui, por exemplo, como Java, isso não é permitido. Aqui em Python é permitido. E por que isso é permitido?
porque a variável nada mais é do que uma referência a um objeto. Então, agora eu estou pegando aquele objeto, estou modificando a referência dele. Na verdade, estou modificando o tipo dele, que agora antes era um tipo inteiro, agora estou modificando para um tipo string, né? Uma cadeia de caracteres aí. Então, se eu pegar agora o tipo dele, ele vai ser do tipo string. Agora, muito cuidado. Isso é bom e é ruim, né? Você costuma dizer isso para os alunos. Isso é bom e é ruim. É bom porque dá uma produtividade, você pode aproveitar ali, né, as suas variáveis, então acaba dando uma produtividade, uma agilidade no desenvolvimento do código, mas isso pode provocar, né, muitos efeitos colaterais, e por isso o programador tem que ter muita atenção com isso, né? Por exemplo, se você fizer, vamos supor que você esqueceu que lá no meio do código você atribuiu uma string a essa variável x, e agora você quer pegar aquele valor do x, que era o valor inteiro, e você quer somar 4. Né? Então você está somando, veja bem, isso você não percebeu, mas você está somando uma string com um número inteiro. E isso não pode. Né? Você não pode somar uma letra com um número. Você pode até aplicar a operação de soma aqui entre duas strings. Aí essa operação de soma entre duas strings, na verdade, tem um nome específico que é a concatenação. Ou seja, eu vou concatenar, eu vou juntar duas strings. Mas veja, é string com string. Eu não posso fazer string com um número inteiro ou com um valor numérico. Então, essa operação de soma ela vai provocar esse efeito aqui colateral. Ele diz aqui exatamente isso. Você pode, como aqui é um atributo, como aqui é uma variável do tipo string, então você pode até utilizar o operador mais aqui, mas nesse caso, esse operador teria que fazer a relação com uma outra string, não com um valor numérico. Aí você poderia ajeitar isso daí, né? Perceber esse erro e fazendo, por exemplo, x mais, e aí tu coloca o 4, né? Entre aspas aí, por exemplo, aí tu consegue. Porque aqui, nesse caso, ó, se eu fizer essa operação agora, print, né, tá aqui, ó, print x mais 4 entre aspas, aí eu estou concatenando duas cadeias, duas strings aqui. No caso, vai ficar o resultado olá 4. Então, concatenar é ajustar, pegar o final de uma cadeia e juntar com o início da outra cadeia. Aí eu tenho uma operação de concatenação. Bom, aí nós temos também o conceito de identificadores, que são, na verdade, os nomes das variáveis. A gente não pode sair dando nome à vontade, aleatoriamente ao nome das variáveis. Tem uma regra para isso, porque a maioria das linguagens de programação atende essas regras aqui e o Python não é diferente. Então, a primeira regra de todas é o nome da variável, ela deve sempre começar com uma letra. Não pode começar com número, não pode começar com caractere especial, tem que começar com uma letra. Segundo, os próximos caracteres podem ser letras ou números. Aí sim, começou com letra, beleza, aí está liberado. Aí pode vir número, pode vir letra, né? E enfim. E outro detalhe, no 3 aqui já, né? Não se pode utilizar nenhum símbolo, aqueles caracteres especiais, por exemplo, asteriscos, jogo da velha, cifrão, não pode utilizar, exceto o underline, tá? É aquele de baixo, não pode usar o tracinho, é o underline, ok? E também, no quarta regra aqui, as variáveis não podem conter espaço. Ah, Jefferson, mas eu quero fazer uma variável tipo valor maior. Então, mas não pode usar essa separação, né? Como é que eu vou fazer? Eu escrevo o valor maior tudo junto, aí vai ficar difícil de ler, né? O que você faz? Você escreve valor, tipo assim, ó. Isso coloca aqui para você. Cadê? Não podem ter espaço em branco. Vou colocar bem aqui, ó. Você vai fazer valor, underline, maior. Né? Valor, underline, maior. Não pode usar espaço em branco. Outra, quinta regra aí, não podem conter letras com acento. Então, né? Não coloca acento, né? Por exemplo, máxima, aí tu vai colocar o acento ali, não coloca acento. Não pode ter acento as letras. E também, a sexta regra aqui é que você não pode utilizar palavras reservadas para definir nomes de variáveis. O que são palavras reservadas? O nome já diz, são palavras ali que são utilizadas, por exemplo, no caso aqui do Python, pelo interpretador do Python. Né? São palavras ali que são para estabelecer algum comando, alguma operação ali que o Python deve executar. Exemplo, o print, como a gente está usando aqui, né? O print para imprimir o valor em tela. If, né? Que é o condicional. O while, comando de iteração, né? De repetição, enquanto. Né? E, por fim, aqui o sétimo, que eu considero mais como uma recomendação de boa prática uma boa prática de programação do que efetivamente uma regra. Então, o que ele diz? Utilize nomes
significativos que contêm informação sobre a variável. Isso aqui é uma excelente prática de programação. Dê nome significativo, não usar assim x, a, z. Claro que em alguns momentos você pode usar uma variável assim, x, y, e muito importante você usar os comentários para elucidar. Mas geralmente procure colocar nomes significativos. Por exemplo, coloquei aqui peso, média, maior, menor, valor maior, valor menor. Okay? Então use nomes significativos que a pessoa bateu o olho ali, ela já sabe o que significa a variável. Você já não tem que voltar lá na definição da variável para entender o que é aquele conceito. Então, isso ajuda muito na legibilidade, né, do código. Aqui alguns exemplos, tá, que eu coloquei aqui de variáveis válidas e de nomes de variáveis válidas e nomes de variáveis não válidas. Minha lista, beleza. Só que esse aqui, ó, tracinho lista, esse aqui é um válido também, tá vendo? São válidos, tracinho, lista. Porque eu não estou usando caractere especial, mas não estou começando com letra, mas eu estou começando com esse tracinho, lista, isso é permitido em Python. Mas, por exemplo, aqui, ó, 51 lista já não é um nome apropriado. Outro exemplo aqui, ó, lista 6. Beleza, começou com letra, né? Começou com caractere e agora começou com letra ali e depois veio o número. Perfeito. L, underline, 2. Perfeito também. Tem o L, aí tem o underline que é permitido e o 2. Agora, se eu fizer lista tracinho 3, então esse hífen não é permitido, por isso esse é um nome válido de variável. Agora, olha que interessante em Python. Em Python, ela é considerada uma linguagem de programação que a gente chama de case sensitive. Quer dizer, ela é sensível ao caso. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela diferencia maiúscula de minúscula. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, uma variável que está escrita assim, minha lista, tudo minúsculo, e eu tenho uma outra variável, minha lista com um L maiúsculo, então são duas variáveis diferentes, são dois nomes de variáveis distintos. O Python ele distingue as palavras com letra maiúscula e minúscula, as variáveis, né, com letra maiúscula e letra minúscula. E aqui nós temos, então, as palavras reservadas em Python. De novo, o que são as palavras reservadas? São aquelas que só podem ser usadas como comandos em Python. Isto é, olha só, em hipótese alguma podem ser usadas como identificadores. Então aqui eu coloquei algumas dessas palavras reservadas, né? Então aqui eu tenho while, end, if, else, break, e assim vai, not, true, false. Então são exemplos de palavras que você, em hipótese alguma, deve utilizar como um nome de variável. Então o Python ele permite atribuir valores múltiplos, ou as múltiplas variáveis em uma única linha. Então, em uma única linha, eu posso pegar e definir valores para diferentes variáveis. Embora isso vai parecer meio estranho, principalmente você que já trabalhou com outra linguagem de programação aí. Então, isso pode parecer um pouco estranho, mas é um recurso muito adotado, tá? Para quem trabalha com Python, ou seja, pelos programadores Python. Então, vou fazer aqui um exemplo. A, B, recebe, por exemplo, 2, 1. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Só para colocar. Estou colocando aqui o A, né, recebe 2 e a variável B, e B recebe A. Então, não precisei fazer A recebe 2, aí lá embaixo B recebe 1. Não, já coloquei na mesma linha. Se tivesse outra variável, poderia ser com 3 variáveis, poderia quantas forem, né? C3 aqui, ó. Aí posso atribuir o valor de C como sendo 3, e assim por diante. Então eu posso, ó, se eu for imprimir aqui, ó, print, aí eu vou fazer um negócio aqui bem legal. A igual, veja que A igual, aí cuidado, tá? Vocês estão percebendo aqui que eu estou usando aspas simples. Então essa aspas simples caracteriza que eu estou querendo imprimir o quê? Uma string. Não estou buscando o conteúdo do valor A aqui. Mas quando eu faço aqui, ó, A, vírgula A, aí sim, olha, estou dizendo para o interpretador Python, ei Python, vai lá agora na memória e retorna esse valor que essa variável A está apontando para esse objeto, né, que está na memória. Então, nesse caso aqui, print A, vou fazer o print B, só copiei e colei aqui, e aqui pertence querer, e vou fazer para o C também aqui. Aí eu só vou mudar aqui para B, C e C. Então, agora quando eu mandar imprimir, ó, ele vai executar exatamente o valor de A. Né? O A recebeu 2, o B recebeu 1 e o C recebeu 3. E aí eu posso fazer uma troca, por exemplo. Se eu fizer isso aqui, A recebe A, B recebe B, A, por exemplo. O que eu estou dizendo para agora aqui?
Estou dizendo o seguinte, olha, o valor de A vai receber o valor de B e o valor de B vai receber o valor de A. Mas já então, o A e B vão ficar com valores iguais no final, porque veja bem, olha, o A é 2, aí ele vai receber o valor de B. Aí o B vai receber quanto? O B é 1, né? Isso, então o A vai receber 1. Como o B vai receber o valor de A, então o B vai receber também o valor de 1, será? Então, vamos pegar aqui novamente, o que vai acontecer aqui? Olha que interessante esse comportamento do Python aqui, né? Nesse comando aqui. Então, eu vou copiar aqui. Então, o que vai acontecer agora? Olha que interessante. A recebe B, e no caso, quanto era o valor de A? O valor de A era 2, mas B, né? Então ele vai passar a ser, como o B é 1, ele vai passar a ser 1. E o B vai receber o valor de A, mas veja que ele não recebe o valor de 1, porque eu atualizei o valor de A, mas ele atualiza depois. Então ele vai pegar primeiro o valor aqui que está aqui, que é 2. Então ele vai pegar 2 e atribuir a B. Por isso que fica 1 e 2 aqui. Então é bem interessante aí essa funcionalidade, essa característica de múltiplas atribuições no Python. E aqui então, finalizando a nossa aula, eu trago aqui um resumo, né, do que nós falamos. Primeiro nós definimos formalmente o que é uma variável, né, dentro do contexto de programação. Nós fizemos aquela analogia com um armário, ou seja, é como se a memória principal fosse o armário e cada gaveta dessa memória, né, desse armário, seria então reservado para uma variável, né? A variável ela é alocada, ela é armazenada em memória nessas gavetas. E aí cada variável ela vai ter um valor e um tipo associado. E aí esse valor e tipo associado vai ter um endereço, que é o endereço de memória, que geralmente é representado por um hexadecimal, a qual eu posso acessar posteriormente aquele valor em memória. Mas nós vimos e entendemos aqui o conceito também de objetos e classes. Então nós falamos que tudo em Python é objeto. Então isso muda totalmente a definição de variável aqui para Python. Porque, na verdade, a variável em Python nada mais é do que um nome que faz referência a um objeto que está armazenado na memória. Ou seja, o objeto em Python ele é como se fosse um container que vai ter um valor e um tipo associado. E a variável vai apontar, ela vai fazer uma referência a esse valor que está em memória. E nós falamos que cada objeto tem um tipo associado, né? Um tipo inteiro, um tipo ponto flutuante, tipo string. No caso aqui estou falando de tipos, a gente chama de tipos primitivos. E esse tipo de dado, na verdade, também pode ser classificado, pode ser cunhado como sendo uma classe. A classe seria aquilo que define as operações que eu posso realizar em cima daquele objeto, né? Ou seja, seria o tipo daquele objeto que vai permitir definir quais são as operações. Então, muitos autores consideram indistintamente o uso de classes e tipo de objeto, que se utiliza de forma intercambiável. E aí nós falamos exatamente dessa relação entre variáveis e objetos, né? Nós vimos que uma variável é uma referência ao objeto, e isso faz com que o Python seja, então, uma linguagem que nós chamamos de uma linguagem dinamicamente tipada, né? Porque, então, a variável ela pode, ao longo da execução, assumir diferentes valores, diferentes tipos, eu posso variar esse tipo. E eu falei aqui, né, vocês viram que isso pode ser uma boa, né, solução aí, porém isso pode provocar, se não tiver cuidado, né, no uso, pode provocar alguns efeitos colaterais. Também destacamos aqui as regras para se definir os identificadores de variáveis, como se define o nome das variáveis. Também falamos das palavras reservadas, que em hipótese alguma você não pode utilizar as palavras reservadas da linguagem como nome de variáveis. E também falamos das múltiplas atribuições. Eu posso pegar numa mesma linha, atribuir múltiplos valores a diferentes variáveis, né? Numa mesma linha ali. Nós vimos aqui um exemplo, né, sobre isso daí. Muito bem. Na próxima aula, vamos falar das estruturas de decisão em Python. Vamos falar ali dos comandos condicionais, né? If, else, okay? Como é que se monta isso, que isso já dá uma boa possibilidade de fazer programas, né, mais robustos, mais interessantes em Python. Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Um forte abraço e até a próxima.